Várias ilegalidades são apontadas na Ordem dos Engenheiros de Angola. Desde a entrada do bastonário, o engenheiro José Dias, a Ordem dos Engenheiros de Angola não presta contas aos membros, nem realiza eleições para a renovação de mandatos. O engenheiro civil Barnabé Raimundo faz as denúncias. Regularmente, por exemplo, há alteração das cotas dos membros, das joias, tudo isso, e que se deve fazer com base nos estatutos. Quando eu, por exemplo, entrei na Ordem, a cota mensal era 2.000 kwanzas. Já há algum tempo, desde o ano passado, alteraram-se as cotas para 3.000 kwanzas. Não sei quem aprovou essa alteração, quando essas alterações devem passar pela Assembleia Geral. Assim como um conjunto de monumentos que somos submetidos e simplesmente são definidas por um grupo que é da direção e não há discussão ampla das situações. Uma simples declaração de responsabilidade técnica, temos que pagar 50.000 kwanzas. Quem definiu esse valor? Como foi definido? Quer dizer, há um conjunto de situações que nós, numa palestra, num congresso, que a Ordem realiza, não podemos discutir. Só nas Assembleias Gerais é que podemos discutir. E eu, há 6 anos estou na Ordem, nunca houve uma Assembleia Geral. Quando, por exemplo, os estatutos recomendam que o mandato é de 3 anos e só pode-se fazer 2 mandatos. Nesse caso, um bastonário só pode estar 6 anos a dirigir a Ordem, e nós temos o nosso bastonário, por exemplo, já há mais de 20 anos. Num debate exclusivo à LAC, o engenheiro Eduardo André, que veio representar o bastonário da Ordem, refere que a atual direção entrou em funções em 2013. Se tivermos em conta os números, ainda assim, são 13 anos em que o bastonário José Dias está à frente da Ordem dos Engenheiros de Angola, atropelando o estatuto da associação. Ela viveu muitas situações porque não tinha sede. E a vida da Ordem, portanto, a gestão da Ordem era um bocado ambulatória. Com a entrada em funções da atual direção, em 2003 criou-se a sede. Com a sede, tornou possível a estruturação e organização da Ordem dos Engenheiros. O porquê que a atual direção continua em funções deve-se a um pressuposto da lei que obriga a fecho de contas e auditorias regulares. A dificuldade começou aí. Portanto, nós fomos atrás de várias organizações para fazer o fecho. Portanto, as contas eram fechadas de uma forma em mapas Excel. Acontece que quando se faz o fecho de contas, portanto, a contabilidade tem que ser tratada e organizada conforme as regras portanto, da contabilidade geral, aquilo que é legislado, e, portanto, uma organização como uma Ordem não pode fazer o fecho de contas descurando os aspectos fundamentais da organização da contabilidade. O jurista Moreira Lopes, especialista em direito administrativo, faz um enquadramento jurídico sobre a permanência do bastonário à frente da Ordem há mais de 6 anos. É o tempo considerado máximo pelo Estatuto da Ordem, numa eventualidade de ter sido reeleito. Olhando para o Estatuto da Ordem, olhando para a Lei de Bases, na verdade, a verdade é que o Estatuto da Ordem é anterior à lei. A lei é de 2012, o Estatuto creio que é de 92. O primeiro problema é que temos que tentar atualizar esse Estatuto à Lei de Base. O Estatuto da Ordem estabelece um mandato, que no fundo o máximo devem ser 2. Fora disso, os órgãos não podem, na verdade, estarão impedidos de praticar quaisquer atos com fundamento na ilegalidade. Porque se nós temos 3 anos, por exemplo, nós vamos exercer o mandato em 3 anos. É claro que depois podem ser levantados uns fatores, outros fatores, mas o exercício não poderá ser, no fundo, um exercício pleno, poderá ser um exercício em comissão de gestão para o controle dos assuntos, mas agora a verdade é que, passado o prazo, não é? Os membros estão impedidos de praticar quaisquer atos, sob pena de ilegalidade. Avaliando a situação, se confrontarmos os anos em que ele está a exercer o mandato, confrontando com o Estatuto da Ordem, não pode. Tem que haver, no fundo, aí uma cessação das funções, convocação das eleições, para que se eleja um novo corpo diretivo. Macas na Ordem dos Engenheiros de Angola. Tudo indica que o bastonário José Dias não tem legitimidade para estar à frente da associação, para além do tempo excessivo na direção, não realiza assembleias gerais para discussão de assuntos internos com os membros, nem presta contas, por uma alegada falta de organização da contabilidade. É uma matéria exclusiva à LAC, que ainda vai poder acompanhar outras revelações sobre a atual situação da Ordem dos Engenheiros de Angola. A reportagem LAC é com o Carlos Alberto.